Olá a todos, eu como sempre sou Vladis para a História, atiro e sei coisas sobre atirar, e esta pequenininha é a 22 Short. Hoje, na verdade, vamos fazer um vídeo um pouco diferente do habitual, porque para quem não sabe, na maioria das vezes analisamos uma arma e eventualmente a munição. Hoje vamos nos concentrar nesta munição histórica, antiquíssima, mesmo que pequena. A 0,22 Short tem de fato o orgulho de ser uma das munições mais antigas de todas e é a munição americana mais antiga ainda em produção atualmente. A 0,22 Short originalmente não se chamava assim, era chamada simplesmente de 0,22 ou 0,22 Rimfire, para destacar o uso da percussão anular, que na época, em 1857, quando foi introduzida, era uma nova tecnologia. Quem começa a estudar armas de fogo pela primeira vez se surpreende muito. As munições que normalmente ainda são usadas nos dias de hoje, na verdade, têm uma origem muito antiga. Na verdade, a tecnologia das munições fez realmente poucos avanços nos últimos 150 anos. A metade do século XIX foi marcada por grandes revoluções tecnológicas, inclusive nos armamentos. A história da 0,22 Short, portanto, se insere no contexto do desenvolvimento do cartucho metálico e de como, essencialmente, em poucas décadas, passamos de armas de antecarga para armas de retrocarga, que poderíamos definir como modernas. Falei bastante sobre esses aspectos em alguns dos meus vídeos que vou mencionar para vocês, mas resumidamente. Da metade do século XVII até cerca de 1830, a tecnologia das armas de infantaria permaneceu essencialmente a mesma. Armas de antecarga, carregadas portanto pela boca do cano, cuja carga de disparo era acesa por um mecanismo com uma pedra de isqueiro. Com a Revolução Industrial e tantas novas invenções nos campos da técnica, da química e da engenharia, a tecnologia das armas também passaria por mudanças. O primeiro que tentou, surpreendentemente cedo, pois foi em 1812 construir uma arma de retrocarga com cartucho metálico, foi um certo Samuel Pauli, um armeiro suíço, que chegou até a apresentar sua arma a Napoleão. Temos um vídeo específico sobre esse capítulo da história. Se quiserem, assistam clicando no canto superior direito. A arma de Pauli, no entanto, era uma arma artesanal e, apesar do método de carregamento muito interessante, nem naquele momento era remotamente adequada para um uso em massa, não necessariamente marcial. Nos anos 30 do século XIX, com a descoberta de um composto químico conhecido como fulminato de mercúrio, que muitos de vocês conhecem da série de TV Breaking Bad, é possível fazer espoletas de percussão. O que são espoletas de percussão? Onde antes, por mais de 200 anos, as armas eram acionadas por uma pedra de isqueiro, que ao bater em um martelinho, produzia faíscas. A percussão é exatamente isso, é exatamente o que o nome implica. Uma substância que, se percutida ou, por exemplo, esmagada entre duas superfícies metálicas, vai produzir uma faísca forte o suficiente para acender uma carga de lançamento. A percussão se espalhou muito rapidamente pela Europa e pelo resto do mundo, porque garantia uma ignição da pólvora muito mais confiável e muito mais rápida. Esses estopins de percussão eram feitos com um pequeno elemento, uma pequena cápsula, um pequeno fulminante feito de cobre ou de latão. E tendo que aplicar toda vez esse fulminante à própria arma para poder atirar, o próximo passo de evolução, digamos assim, estava muito próximo. Se eu já tenho um elemento metálico descartável que preciso colocar na minha arma para acender a carga de disparo, tanto faz que esse estopim também tenha consigo a carga de disparo e a bala que deve lançar. Assim nasceu, da mente de Nicolau Flaubert, a 22BB, conhecida também na Itália e na Europa como 6mm Flaubert. Deveria-se dizer Flaubert, mas na Itália todo mundo chama de Flaubert, então eu também vou continuar chamando assim só para não confundir os espectadores. Nessa minúscula cápsula era usada a carga de lançamento, na época o fulminato de mercúrio, para impulsionar uma pequena bola. Ainda não era nada adequado para o mundo marcial, ou por exemplo para o mundo da defesa pessoal. No entanto, foi um passo importantíssimo na direção certa. Dessa forma, nascia o controle, conceito próprio do cartucho metálico, conceito que, como já disse, ainda hoje utilizamos amplamente nas armas de fogo. A Safe Flaubert foi inventada na Europa, no entanto, do outro lado do oceano, havia muita atenção. Na América, de fato, a tecnologia de armas era impulsionada por muitas personalidades ambiciosas e empresas por trás dessas pessoas. A arma que estava tão na moda em meados do século XIX era, naquele momento, o revólver, que era a última novidade no mercado. E duas empresas iriam disputar, e de certo modo ainda disputam até hoje, o grande mercado dos revólveres, a Colt e a Smith, e o Wesson, a Colt.
dominava o mercado, tinha produzido modelos muito apreciados, muito confiáveis. Para a época, no entanto, todos eram modelos de carregamento pela boca. Ou seja, as câmaras do tambor do revólver eram carregadas pela frente, e em cada uma dessas câmaras era necessário colocar uma espoleta. Luminello, um ex-funcionário da Colt, cuja ideia não foi aproveitada pela empresa, patenteou justamente nesses anos. A ideia de pegar o tambor de um revólver, fresá-lo de um lado ao outro para permitir um carregamento mais rápido. Essa patente importantíssima e controversa, a de Rollin White, sobre a qual já falamos bastante, será adquirida pela Smith & Wesson. Smith & Wesson, que pelos próximos 20 anos garantirá o monopólio sobre o cartucho metálico. Porque como posso usar um cartucho metálico de retrocarga em um revólver? O cilindro precisa ser fresado lateralmente, além do que a patente de Rollin White garantia. E para sua nova arma, para competir com a Colt, a Smith & Wesson número 1, eles vão desenvolver a ideia de Flaubert. Eles vão alongar o estojo que continha apenas o estopim criado por ele para adicionar 4 grãos de pólvora negra e uma bala um pouco mais pesada. Assim nasce a primeiríssima versão da 22 Short, repito, na época chamada por ele simplesmente de 22 Ringfire, a 22 de percussão anular, porque na base da munição, como vocês podem ver, há o colarinho, caso vocês não soubessem. Dentro do colarinho vai uma mistura iniciadora, o percussor da arma esmaga a parte externa desse colarinho e comprime essa mistura dentro dele, que vai justamente iniciar a carga de lançamento, a Smith & Wesson número 1. Era um revólverzinho para defesa pessoal. Chega a ser engraçado pensar que se usavam munições tão pequenas e tão fracas. Na verdade, no que diz respeito aos níveis de energia para defesa pessoal, eu acho que um pouco. O atirador moderno, especialmente o focado em defesa, acabou acreditando demais no mito do poder de parada. Se isso com pólvora negra funcionava bem em 1857, talvez as pessoas daquela época fossem um pouco menos exigentes. Depois da 0,22 Short vieram muitos outros calibres de percussão anelar e muitas outras armas com o alongamento do estojo para permitir uma carga maior. Chegará a .22 Long e, com a aplicação de um projétil consideravelmente mais pesado, chegará a .22 Long Rifle. A .22 Long Rifle, que aliás vimos novamente em um vídeo analisando a primeira arma que ele utilizou. Essa munição é uma munição que hoje é universal e provavelmente a munição mais difundida em quantidade. É a mais comum no mundo todo e ao longo de suas décadas e centenas de anos de história, teve muito uso e uma enorme variedade. A 22 Short, por outro lado, foi um pouco ofuscada e relegada a papéis secundários. Não tanto por sua menor potência, porque ela é menos potente que a 22 Long Rifle, mas por sua menor versatilidade. O estojo, de fato, é um pouco mais curto, permite menos variações de carregamento. O grande gênio, digamos, da 22 Long Rifle é que, tendo um estojo mais longo, permitia também o uso de projéteis de formas, pesos e tamanhos diferentes. Existem 22 para tiro de precisão, 22 para caça, 22 subsônicas, enfim, a 22 Long Rifle é indiscutivelmente muito mais versátil. Porém, como já disse, a 22 Short tem seus pequenos nichos. Por exemplo, pense que em alguns estados americanos, como por exemplo Nova Jersey, só é permitido caçar guaxinins e gambás exclusivamente com a 22 Short. E é por isso que ela ainda está em produção para esses usos. O uso, porém, mais famoso, pelo qual com certeza os atiradores mais experientes conhecem a 22 Short, é o uso, até 2004, em um esporte olímpico específico da ISSF. Ou seja, a pistola automática. A pistola automática é um esporte que com certeza, por exemplo, vocês viram nas recentes Olimpíadas. Trata-se de acertar 5 alvos um ao lado do outro em um tempo muito curto. É talvez um dos esportes de tiro acadêmico mais dinâmicos. Hoje, para praticar esse esporte, como quase todos os esportes de tiro com arma de fogo, olímpicos e acadêmicos, usa-se a calibre 22, a 22 Long Rifle. Veja, eu a chamei de 22 por um lapso, porque quando digo 22, pensamos imediatamente na 22 Long Rifle. No entanto, como já foi dito, a última vez que a 22 Short foi usada olimpicamente para esse esporte foi em 2004. Como é preciso atirar rapidamente em 5 alvos, o fato de a 22 Short levantar menos e ter menos recuo era considerado uma vantagem. Isso mudou? Primeiro, para tornar um pouco mais difícil,
E segundo, para padronizar a produção das armas e das munições com os outros esportes que utilizavam a 22 Long Rifle. Nesse sentido, a pistola automática era a única, digamos, ovelha negra fora do rebanho. Por isso, depois dessa data, as armas em 22 Short perderam imediatamente muito do seu valor. E mesmo que ainda existam vários desses exemplares em circulação, as munições são um pouco menos comuns. Mesmo assim, repito, ainda estão em produção, e se encontram essas Cellular Below, na verdade são de uma produção relativamente recente, não é impossível encontrar essas munições. Então, eu diria, vamos disparar alguns tiros, dar um pouco de vida a essa velha glória. Para o calibre 22, Short vou usar esta IG Domino modelo 601, como podem ver, calibre 22. Short, uma daquelas pistolas que, repito, era usada justamente para a pistola automática. Eu a escolhi por dois motivos. O principal é que minha mão cabe nela, nas outras pistolas minha mão não cabia. Segundo, quando a vi, enlouqueci completamente. Esta arma tem um carregador removível que se insere por cima, ou seja, tem sua mola dentro, mas é como um clip Mannlicher que você coloca por cima. Não é incrível isso? Coloquem então os equipamentos de proteção, mesmo que não deva fazer muito barulho, vamos disparar alguns tiros. Claramente não estou praticando o esporte da pistola automática neste momento. Um alvo bem simples a uma distância de 20 metros, inserimos o carregador por cima. Isso é bom demais. Ok, ele engatilhou o tiro. Você travou um pouco. Essa arma talvez não disparasse há 20 anos, né? Vamos perdoá-la? Ok. Me surpreendeu um pouco o quão leve é o gatilho. Nossa, basta encostar mesmo. Não posso dizer que vejo muita diferença em relação a qualquer 0,22. Tenho a impressão de que, olha, a .22 Long Rifle não tem lá muito recuo. Mas essa aqui tem ainda menos e é quase mais seco, no sentido de que é uma bala relativamente leve em termos de velocidade. A série Berló, para essa munição, a partir de um cano de 60 centímetros, declara 300 metros por segundo, que é um pouco menos do que a 22 Long Rifle, não muito menos, mas um pouco menos. No entanto, é uma bala bem mais leve. As 22 Long Rifle normalmente têm uma bala com peso de 40 grains. Esta, por outro lado, tem uma bala com peso de 28 grains. Então veja, ela é mais de 33% mais leve, quase 40% mais leve. Isso me mata de rir, vai. Vamos perdoá-la um pouco como sempre, pois a arma aqui não dispara faz tempo. Já queria usar as duas mãos. Carregador também? Dá algum problema? Talvez fosse preciso ajeitar essa arma, coitada, esquecida no depósito há anos. Muito bonitinha, muito bonitinha. E deveríamos estar com os tiros esgotados. Agora, vou te dizer uma coisa, a munição com esse comprimento de cano é bastante lenta. Eu não tenho um cronógrafo para medir isso. Mas atirando e olhando para a areia atrás do alvo, percebi que dá para ver de muito longe, dá para ouvir de muito longe. Primeiro o disparo e depois, muito claramente, a bala chegando na areia. Vamos disparar esses 5 tiros, porque depois eu quero tentar capturar isso na câmera. Se eu conseguir, aqui está, se carregar, esse não carregou, aqui está.
De fato, atirando mais rápido, quase não tem recuo nenhum. Mas vamos ver se consigo fazer uma gravação para mostrar para vocês o quanto a munição dessa arma é lenta. Vamos ver se consigo mostrar isso para vocês. A 22 Short, no entanto, tem alguns outros usos de nicho. Os estojos são regularmente usados como propelente. Por exemplo, nas pistolas de pregos existem certos trabalhos que exigem uma pistola de pregos bastante potente, e a 22 Short é um dos estojos mais usados, justamente para impulsionar essas cargas com os pregos. Onde ainda são usadas, por exemplo, pistolas para dar a largada aos atletas durante uma competição, geralmente são pistolas de festim. Na 0,22 Short, e o estojo da 0,22 Short também é utilizado nas cargas da .22 Long Rifle, onde se usam projéteis muito pesados. Subsônicas, por exemplo, se não me engano, a Aguila faz uma carga de 60 grains subsônica, que utiliza um projétil muito grande, cujo comprimento total é então igual ao de uma .22 Long Rifle, mas com o estojo da 0,22 Short. Além do fato, como eu disse, que os gambás e os guaxinins devem me temer. Quer dizer, espero que tenha dado para ver melhor com aquela filmagem, mas eu vejo ela voando, ou seja, eu vejo o projétil voando, de tão lento que é. É rapidinho, obviamente, uma fração de segundo, mas dá para ver claramente, é incrível. Mas esse cano não é o mais rápido das munições. Como um idiota, eu tentava colocar, obviamente, o carregador por baixo. Isso é maravilhoso. É puro instinto, ok. Outro uso que é frequentemente mencionado para a 0,22 Short é simplesmente utilizá-la em armas de .22 Long Rifle, já que a 0,22 Short e a .22 Long Rifle têm o mesmo headspace, para quem não entende muito do assunto. Na prática, traduzindo nesse caso, significa que podem ser tranquilamente carregadas. Na mesma câmara de cartucho, porém, a câmara de cartucho é mais longa e, portanto, há uma parte mais longa onde o cano é liso. E um passo de raiamento diferente, que é normalmente utilizado para a 22 Long Rifle, isso significa que a 22 Short não será particularmente precisa. E aliás, sabem de uma coisa? Vamos até a carabina e vamos verificar isso. Estamos entre os transportados da carabina, onde Vlad dos 25 metros explicava a grande diferença entre a 22 Long Rifle e a 22 Short. Por dois motivos, além do fato de que a 22 Short, como já foi dito, tem uma bala de peso diferente. Muda muito também a característica do cano, e se uma 22 Long Rifle pode fisicamente engatilhar a 22 Short, no entanto, a câmara é muito mais longa, o que significa um pedaço do cano liso. Onde ainda não começou o raiamento, isso é algo negativo para a precisão, porque queremos que nossa bala entre no raiamento o mais rápido possível. A segunda coisa a considerar é que, com pesos diferentes de projétil, tamanhos diferentes de projétil, o passo do raiamento é diferente. Vamos fazer o seguinte: estamos a 50 metros, vamos disparar 5 tiros de uma 22 Long Rifle comum para ver onde esses tiros vão, e depois vamos disparar aquela 22 Short. Em teoria, além de percebermos uma queda no ponto de impacto, também deveríamos notar uma dispersão consideravelmente maior. Vamos ver, até porque aqui o atirador é o que é. Estamos sempre atirando com a minha adorada FEG, meu lamo. Uma Ok, só para entender mais ou menos para onde vai a dispersão. Ok, temos nossa dispersão de referência. Agora, não é excepcional, mas vamos ver onde os tiros foram parar. Foram um pouco para a direita, acho que por causa do vento. Ou talvez porque estou distraindo um cachorro enquanto atiro, mas há vento naquela direção. À direita, de qualquer forma, como vocês podem ver, em relação ao agrupamento, a elevação está correta.
Eles ficaram bem distribuídos no eixo vertical, o que também mostra que a arma está regulada. E agora, então, vamos tentar com as munições curtas e ver desta vez onde será o ponto de impacto. Então vamos alimentar o cartucho. Ok, o primeiro disparo está muito baixo, está no 1 sempre ali, um pouco à direita. Então, não sei se é a minha mira ou o vento, mas vamos continuar vendo o que acontece. Aliás, uma mudança notável no som. Acho que só acionou o estopim. Me parece que ele atirou mesmo assim, mas houve um som estranho. Por isso estamos aqui verificando se não ficou uma bala presa no cano, se tivemos um tiro fraco. Não, não tivemos um tiro fraco. E sim, no 5 canto inferior esquerdo. Então, Então, os primeiros resultados nos primeiros 5 disparos são fracos. Temos um disparo que nem sequer atingiu o alvo, aquele disparo que por um momento pensamos até que fosse um tiro falhado. Ficou preso no cano pelo som muito fraco que fez. Enquanto os outros disparos estão baixos e com uma dispersão considerável em relação às munições normais. Esses eram os 5 disparos originais. Temos 1, 2, 3, um agrupamento que é mais de 2 vezes maior à primeira vista e definitivamente mais baixo. Dá para ver muito. Evidentemente, acho que o resultado é muito claro. Os disparos são muito mais erráticos. Claramente, repito, menos pólvora, passo de raiamento errado. Enfim, quem diz que você pode tranquilamente usar a 0.20 e 2 Short ou a 0.20 e 2 Rogue Rifle está apenas parcialmente certo. Aqui estamos de volta ao rifle, vamos terminar os últimos 5 tiros que nos restam. Não sei. Acho que aqui o termo pistola automática talvez tenha sido mal interpretado. Pistola automática. Esporte olímpico maravilhoso, senhores. Esporte olímpico maravilhoso. Brincadeiras à parte, acho que é o gatilho. É tão ridiculamente leve que tenho a impressão de que, ao menor tranco do recuo, vira uma fogueira. Em poucas palavras, seria interessante em câmera lenta, mas fiquei sem munição. Obrigado a todos por assistirem. Lembrem-se, estes vídeos são feitos para vocês, como o TSN de Leguiano, que permitiu filmar aqui hoje. Mas as armas que vocês veem no canal são 99% oferecidas por colecionadores e outras pessoas, empresas, clubes de tiro. Sem a ajuda de pessoas como vocês, fazer o que eu faço seria impossível. Se vocês têm coisas interessantes, então escrevam para mim nos comentários, me digam se vocês gostam dessas. Foco na munição. Ultimamente fizemos o 9 Flaubert agora, com esse 22 Short, me digam se vocês têm interesse em alguma outra munição um pouco diferente, deixem um like e um comentário e se inscrevam. Da minha parte é tudo e nós, como sempre, nos vemos na próxima.